Ilma, né? Hilda. Perdão, Hilda. Agradecendo imensamente, Hilda, por dispensar um pouquinho do seu tempo para a FEMEL. Muito obrigado. Agradeço também a presença de todos. E nós iniciaremos, então, com a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e a Vida, Emmanuel, pelo Francisco Cândido Xavier. Bases. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. João, capítulo 13, versículo 8. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores, sincero à sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marchem de modo diferente na senda evolutiva. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa a intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta nova responsabilidade no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos pela prece inicial, que será feita pelo nosso irmão Everton. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Convido a todos a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Supremo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir para que Ele continue nos abençoando sempre na caminhada evolutiva. Vamos agradecer a oportunidade da reencarnação, a oportunidade do trabalho, a oportunidade da vida. Vamos agradecer a todos os nossos amigos e irmãos encarnados e desencarnados, aos nossos amigos espirituais, a esses benfeitores que nos ajudam, que nos intuem, que nos dão conselhos. Vamos agradecer aos espíritos, ao espírito da Joana de Ângeles, a Divaldo Pereira Franco, esse médium querido, ao espírito de André Luiz, por trazer todos esses conhecimentos que temos hoje, a Chico Xavier, esse nosso amado, querido irmão, a Allan Kardec, o nosso codificador maravilhoso. Vamos pedir para que a espiritualidade continue nos ajudando nessa caminhada da vida terrena, nessa caminhada evolutiva. Vamos pedir para que
a Hilda, que vai fazer a nossa palestra hoje, seja iluminada e que com esses conhecimentos que ela vai trazer para todos nós consigamos persistir, permanecer nessa senda que é a vida terrena. Ser conosco hoje e sempre, Mestre, que assim seja. E assim, em nome de Deus e do nosso grande Mestre Jesus, iniciando a nossa palestra de hoje, com a leitura que será feita para a nossa irmã Leneiro. Boa noite a todos. Boa noite. Vou ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais, e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Agora chama a Hilda para fazer a nossa... Dá licença que eu vou tirar a música. Boa noite a todos. Boa noite. É muito prazer estar aqui de novo, porque quando a gente vem para falar aqui na frente, a gente se sente obrigado a estudar mais um pouquinho. Então, isso é importante para a gente também. Somos os primeiros a ouvir aqui. E quando eu me propus a falar sobre esse tema, Jesus e a atualidade, eu falei, nossa, meu, é um desafio e tanto, né? E é um livro que tem 20 capítulos, então não tem como falar nele na sua profundidade e na sua totalidade. Então, pelo menos no período que a gente dispõe aqui. Então, eu estou me propondo a fazer um convite. Então, meu objetivo hoje aqui é convidá-los a ler esse livro e toda a série da Joana de Ângeles. Porque daí vocês vão... eu vou dar uma noção geral, e vocês daí depois busquem na própria fonte. É esse o meu propósito aqui. Então, vamos começar pela capa do livro, Jesus e a Atualidade.
Joana colocou esse título e vejam, a atualidade, não colocou a atualidade. Por quê? Porque Jesus foi atual no tempo dele, é atual hoje, será eternamente atual, porque ele é o nosso caminho, verdade e vida. Ele é o nosso guia. E então, não é falar de guerras, não é falar da política, não é falar da pandemia, não, nada disso. Mas essa atualidade é a atualidade nossa. O nosso compromisso em fazer esse mergulho interior e transformarmos e modificarmos as nossas expectativas, o nosso espírito e promover a evolução. Os estudiosos consideram esse livro, que teve a sua primeira edição em 1989, uma introdução a toda a série psicológica da Joana, que são 16 livros. Por quê? Ela começa justamente falando de Jesus, que é esse modelo e guia, esse modelo e guia para todos nós. E a sua série psicológica traz, então, os 16 livros. Jesus é o homem integral. Ele já alcançou a plenitude. Então, todos os livros seguintes, a gente vai ter por base os ensinamentos de Jesus. E por isso, então, ela começou justamente por Jesus e a atualidade. Porque Jesus é o arquétipo da totalidade da integração. Quando a gente fala arquétipo, essa palavra vem do Jung, e me corrija se eu estiver errado, tá? Psicóloga. Então, ele coloca como sendo as nossas lembranças vividas e observadas. Então, a gente tem dentro de nós a imagem do masculino, a imagem do feminino, a imagem do idoso, a imagem da criança, enfim. Nós vamos construindo ao longo das nossas encarnações, com as nossas vivências e observando as pessoas que estão ao nosso redor, os modelos que vão formando a nossa concepção de mundo. Essa palavra, arquétipo, como eu já disse, vem do Jung, dos estudos do Jung, e a Joana de Ângeles foi mentora do Jung. Então, assim, nada é por acaso que juntou ali o discípulo e a mentora em um trabalho conjunto. E ele não podia falar de reencarnação, não podia falar abertamente das coisas que nós falamos aqui, porque senão ele seria banido da ciência. E naquele momento, se precisava que a gente tivesse uma base na ciência, então ele usa algumas palavras que para nós talvez sejam um pouco desconhecidos, mas que muitas vezes se refere à nossa própria vivência reencarnacionista, que é o caso da palavra arquétipo. Então Jesus contempla essa totalidade do passado, do presente, do nosso futuro, essa integração entre os opostos. É o arquétipo da individuação. Então, o Alexandre Fontoura, que é um dos estudiosos da Joana, coloca a individuação como sendo assim, o desenvolvimento psicológico integral. E a cada encarnação nós vamos buscar a nossa individuação. Então, cada encarnação tem seu próprio processo de individuação.
que é o desenvolvimento dessa nova compreensão. O homem, Jesus, então, aqui nós temos uma coisa importantíssima para dizermos: descrucificar Jesus. Tirar Jesus da posição de semideus, de uma extremamente distante de nós, porque a gente pensa assim, nossa, Jesus, né, está muito longe da gente. Tanto é que os nossos irmãos católicos muitas vezes buscam os santos para se aproximar um pouquinho, porque entendem que Jesus está muito distante. E a Joana vem trazer o homem, Jesus, que foi o Cristo. E para mostrar que é possível o nosso processo de crístico também. Jesus viveu as aptidões humanas, e enquanto que nós, de certa forma, ainda estamos um tanto quanto distante de ser humanos. Nós estamos mais próximos dos animais do que do ser humano integrado, porque nós muito mais reagimos do que agimos. Nós agimos muito mais por instinto do que recuamos e pensamos as nossas atitudes. Então é um caminho, a gente está nesse caminho para a nossa humanização. Jesus, sem privilégios, sofreu perseguição, passou pelas dores do mundo e exemplifica de forma ideal como lidar com as nossas questões de todas as épocas da humanidade. Então, com o mundo, como que nós devemos fazer com o mundo, né? Dar a César o que é de César. Com o outro, percebendo o outro na sua integridade, no seu processo evolutivo também, sem julgamentos, e nas projeções de nós mesmos. Quando ela coloca essa questão de projeção, é aquilo que muitas vezes a gente fica muito incomodado, aquilo que nos incomoda. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa lá que tem o cabelo roxo. Mas por que isso nos incomoda tanto? Será que no fundo, lá no fundo, eu também não gostaria de ter um cabelo roxo? Então, a gente projeta nos outros, a gente fica, mas por que fulano fez isso? Mas por que ciclano fez aquilo? E isso, na verdade, a gente está olhando meio que no espelho, né? Algumas coisas que estão dentro de nós, que nós vamos precisar trabalhar. Então essa é a questão da projeção. A questão do ensinamento do perdão aos nossos inimigos. Perder diante dos desafios da terra para focar nos ganhos reais dos valores interiores. Então, nosso desenvolvimento intelectual, moral, espiritual e em todos os aspectos. Jesus tinha um olhar transpessoal. Ele não via a questão se a pessoa tinha poder, se a pessoa tinha dinheiro. Ele via todo o conteúdo que o Espírito trazia, que ele já, no seu processo evolutivo, ele chegou a esse ponto, e nós vamos chegar a esse ponto também. De ver a pessoa como um ser que traz angústias, que traz dores, mas que também tem potencialidade, tem virtudes e tem capacidades para serem desenvolvidas.
E quando ela traz esse Jesus homem, que não como um semideus, não como o Salvador do mundo, ela nos aproxima de Jesus. E isso é uma das coisas mais bonitas que tem na Joana. Ele já passou pelo seu desenvolvimento em várias encarnações. Para nós, eu entendo que é meio difícil a gente imaginar Jesus como um homem primitivo. Mas ele já foi um homem primitivo. Assim como para a criança é difícil entender como seus avós já foram crianças também, para nós fica uma imagem, mas como, né? Jesus já foi homem primitivo? Como assim? Para nós parece uma coisa meio inconcebível, mas é essa a visão que Joana traz de Jesus homem. E isso nos aproxima dele. Jesus já falava dos princípios psicológicos. E agora a Joana nos traz, e a psicologia moderna está se referindo. Então ela traz Jesus não como símbolo de uma religião, mas na capacidade de viver situações antagônicas, integrando as forças que se tornam complementares, o velho com o novo, o masculino e o feminino, e todas as possibilidades, o antigo com o avançado, né? Então eu coloquei alguns exemplos: a sabedoria do idoso com a alegria da criança, a força do masculino com a sensibilidade do feminino. Ele consegue integrar tudo isso com grande sabedoria e perspicácia. Então, Jesus é o exemplo de felicidade, de saúde e de exteriorização da paz. Jesus não ficou doente em nenhum momento, porque ele conseguia amar tanto, 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 que o amor traz a saúde. Então, podemos aprender isso. Quando nós aprendermos a amar de fato, como Jesus amou, nós vamos ter saúde. E nós vamos aumentando o nosso grau de felicidade, de alegria, na medida em que a gente vai se afastando das coisas materiais, na medida em que a gente vai fazendo essa imersão interior e vai descobrindo os verdadeiros valores da vida. Jesus foi severo também. Ele colocava sempre as suas falas no imperativo. Levanta-te, anda. Bata à porta. Pedi e obtereis. Então, Jesus não quis, em momento algum, uma atitude passiva da nossa parte. Nós temos que tomar o nosso fardo, a nossa cruz e seguir. Porque ele não veio para levar o fardo do mundo. Seu fardo é leve, seu jugo é suave. Por que seu fardo é leve? Porque a gente muitas vezes pega aquilo que não é nosso, as responsabilidades do outro, a gente acaba assumindo muitas vezes, isso eu estou falando para mim mesmo. Quantas vezes nós assumimos responsabilidades que não são nossas? Então, quando a gente
trabalha somente com aquilo que nos cabe de fato, as coisas ficam mais tranquilas, ficam mais suaves, ficam mais leves. Ele foi bom sem ser bobo. Porque ele sabe fazer o contato com o mal, com a sombra, sem se deixar contaminar. Assim como o médico que vai atender o doente, ele não pode ficar doente com todos os doentes que lhe chegam. Assim Jesus fazia. Ele estava no mundo, mas não era no mundo. E isso é mais uma lição que que ele vem nos dar. Transforma a raiva em assertividade. Então, quando a gente está com raiva, a gente muitas vezes blasfêmia, a gente fala algumas coisas indevidas, a gente magoa as pessoas. Jesus recolhia a sua raiva, não é recolhia no sentido de reprimia, mas transformava a sua raiva em assertividade. Falava para o espírito, falava na profundeza de cada espírito. Eu lembro do fato que ele ficou muito, muito bravo com os vendedores do templo. E isso é uma demonstração de raiva. Só que essa raiva ele transformava em assertividade. Ele sabia conduzir para que as pessoas aprendessem com os seus ensinamentos. Jesus descrucificado se torna ativo em nossas vidas e abre dentro de nós o viés da responsabilidade. Então, Jesus não quer que nós fiquemos de braços cruzados. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Levanta-te e anda. Então, em todos os momentos, ele propôs isso para a gente. Quando Jesus curava, ele não curou a todos que o cercavam. Ele curou aqueles que o procuravam. Então, a gente tem que tomar essa iniciativa. O mendigo, lá de Roma, deficiente visual, eles tinham uma capa que identificava quem podia ser mendigo, quem podia ficar pedindo esmolas nas ruas de Roma. E o mendigo tira a sua capa, tipo assim, eu não quero mais essa vida, eu quero me colocar para avançar, para ter uma nova vida de verdade. E a hora que ele deixou a sua capa lá, provavelmente algum outro foi lá e pegou, né? E foi procurar Jesus para ser liberto da sua cegueira. E daí Jesus termina, sua fé te curou. Então, tem que haver um movimento nosso para que nós alcancemos a verdadeira alegria, né? E a vida abundância, o reino dos céus. Esse reino dos céus está aonde está o nosso coração. Porque a gente, claro, que nós vamos ter dores, nós vamos ter perdas de entes queridos, nós temos uma série de coisas externas que nos afetam sim,
Mas, quando a gente consegue vivenciar profundamente os ensinamentos do Jesus, isso se torna uma coisa mais leve. O perdão e o auto-perdão. Então, o quanto a culpa nos paralisa. E aqui eu vou fazer um exemplo. Alguns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu me perguntava qual era o limite da simplicidade e do desleixo, da vaidade e do autocuidado, do orgulho e do auto-amor. Eu fiquei com essas questões na minha cabeça um bom tempo, até que eu consegui reelaborar, perceber que é uma linha muito tênue, muito frágil entre esses conceitos. E na verdade, o que estava acontecendo ali? Eu queria me doar algumas pequenas vaidades e eu estava me sentindo culpada. Não, mas eu sou espírita, né? Eu não posso ficar me periquitando, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas na verdade era a minha sombra lá. Então, quando a gente consegue perceber, fazer essa imersão e se perceber qual a nossa sombra, acolher essa sombra como uma mãe acolhe o filho. Trabalhar essa sombra em nós vamos integrando esta sombra e a gente vai deixando de ter esses fantasminhas na nossa cabeça. A gratidão. O quanto é importante a gratidão na nossa vida. Você agradeceu. Muito lindo isso. Quantos recursos estão à nossa disposição? Jerônimo Mendonça, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele viajava numa Kombi e as pessoas que o acompanhavam carregavam ele na maca, traziam até aqui em cima para ele fazer a palestra. Ele era completamente paralítico. O que ele dizia: Jerônimo, qual é a sua felicidade? Se eu pudesse me virar nessa maca. Porque ele não conseguia sequer virar de um lado para o outro. A sua biografia